E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Certa noite em uma das ruas de Los Angeles, dentro de um carro, Beck está ouvindo no rádio um programa de receitas para restaurante. Logo um homem surge e vemos que Beck já estava ali o esperando há um bom tempo. O homem o leva para dentro de uma boate para conversar com alguém. Beck atualmente trabalha como especialista em cobranças difíceis e está ali para fazer uma cobrança a mando de seu chefe, embora seu sonho seja sair dessa vida e abrir seu próprio restaurante. Naquela boate estão alguns jogadores famosos de futebol americano, dentre os quais um deles é o que deve ser cobrado. Beck, mesmo sendo um fã do cara, precisa fazer seu trabalho, então meio sem jeito ele vai falar com ele discretamente. Porém o homem o dispensa duas vezes, achando se tratar de outro assunto, não deixando Beck ao menos falar o que quer. Beck insiste, senta ao lado dele e diz que está ali não para pedir autógrafo e sim para cobrar o que ele deve ao seu chefe, que é $50 mil. O jogador porém diz que irá falar com o chefe dele depois, lhe dá $1.000 e manda ele ir embora. Beck, sabendo que precisa levar algo mais satisfatório para seu chefe, diz ao jogador que precisa então levar algo como garantia e, naquele caso, o anel de ouro dele. O homem porém zomba da cara de Beck, joga bebida no seu rosto e o manda sair dali. Beck, irritado, vai até o banheiro e liga para seu chefe contando a situação. Porém o mesmo diz que não quer saber e que Beck desse seu jeito de trazer o anel, deixando-o sem escolhas. Beck então volta até lá e fala ao jogador que ele tem duas opções. Opção A, ele lhe passa o anel. Ou opção B, Beck lhe fará passar o anel. O jogador é irônico com a situação e manda seus comparsas irem para cima de Beck. Uma luta começa e Beck consegue rapidamente derrubar um e desarmar o outro. Mais comparsas vêm, no entanto Beck os derruba facilmente também. Após isso, os dois maiores chegam cheios de marra para cima de Beck, que contudo também os derruba sem muitos problemas. Beck enfrenta mais alguns e por fim derruba o jogador, toma o anel como disse que faria e sai do local. Porém já lá fora, enquanto Beck escrevia em seu caderninho de receitas, um homem aparece com uma arma e atira nele com balas de borracha. Beck cai dolorido no chão e o homem se aproxima, pega o anel e sai do local. Logo após isso, Beck chega na casa do seu chefe chamado Billy. Descobrimos que foi ele quem mandou o homem com a arma com balas de borracha, para pegar o anel caso Beck não conseguisse. Beck fica muito irritado por isso e diz que quer receber seu pagamento, pois quer sair daquela vida e montar seu restaurante. Porém Billy diz que ainda ele precisa fazer um último serviço, só depois então ele o liberará e ele poderá fazer o que quiser. Billy diz que Beck irá para a Amazônia no Brasil e trazer seu filho de volta para ele, pois estava se metendo em muitas enrascadas. Billy oferece $250 mil, mas Beck pergunta por que ele mesmo não atrai o filho com esse preço. Logo Billy diz que o filho não confia nele. Sem outra escolha, Beck aceita a proposta e vai em busca do filho do chefe. Beck viaja para o Brasil em um avião caindo aos pedaços e chegando ao local, segue de carro para seu destino. No caminho, seu guia chamado Declan o orienta de não ir para a selva, pois animais perigosos habitam lá, e o pior, rebeldes dominam grande área do território. E tem um homem chamado Hatcher, que almeja conseguir o tanto de ouro que puder à custa de trabalhadores quase como escravos. Ali próximo vemos uma cidade, e Travis vai a um bar levando algumas flores para entregar para uma mulher chamada Mariana. Contudo, isso é apenas um presente para que ela emprestasse o barco do tio dela, para que ele possa continuar as buscas pelo tesouro chamado El Gato del Diablo. Ela hesita em ajudá-lo, mas ele insiste e ela acaba emprestando, na condição dele levá-la junto e ele repartir o valor que vale o tal tesouro. De volta a Beck e seu guia Declan, eles chegam até a central da mineradora de ouro, onde os mineradores trabalham arduamente para conseguir o valioso material. O local é protegido por seguranças bem armados, e Beck é levado até o vice-chefe do local, Harvey, irmão do chefe, que observa tudo nas câmeras de vigilância. Beck é revistado e, enquanto isso, um minerador reclama dizendo querer ser mais bem pago. Porém o pagamento baixou e, não aceitando a miséria, ele pega o ouro de volta, mas os guardas o dominam com um chicote cortante e o castigam em seguida. Após isso, Beck é levado até o chefe do lugar, conhecido por ser um inferno. O nome dele é Hatcher, onde o mesmo já sabe quem é Beck. Beck pergunta se Hatcher conhece o homem da foto. Ele diz que sim e fala que permitiu que Travis morasse na cidade dele em troca de que quando encontrasse algo valioso, teria de entregar 60%. Questionado sobre qual assunto a ser tratado com Travis, Beck só diz que era pessoal e que ele estava ali só para pedir permissão de adentrar no território dele. Ele então o dá permissão, mas com um preço, e depois o libera. Beck em seguida pega um jeep e começa as buscas. Ele vai até o bar onde Travis costuma ir, e fala que veio na busca por Travis. O mesmo, ouvindo seu nome, se aproxima e questiona quem era Beck. Mas Beck, sabendo que era Travis, fala para ele escolher duas opções. Opção A, ele irá com ele numa boa e voltar para o seu pai. Ou opção B, ele irá ser forçado a ir. Travis tenta golpeá-lo, mas rapidamente Beck o domina e coloca algemas nele.
Contudo, antes de irem embora, Hatcher com seus capangas chega e diz que houve mudanças no acordo, pois descobriu que Travis sabe onde tem um belo tesouro e que ele irá ficar para levá-los até o local, e Beck terá que ir embora. Beck não dá ouvidos e tenta sair, mas é impedido por tiros na sua frente. Sem outra escolha, ele inicia uma luta, se esquiva dos tiros e em seguida parte para cima de seus oponentes, derrubando facilmente alguns deles. Logo, com armas em mãos, ameaça Hatcher e seu irmão. Porém, ele não os mata e sim dá um grande chute em Harvey, o derrubando junto a 2 homens. Com o carregador da arma, ele impede Travis de fugir, mas em seguida larga a arma, pois não gosta de usá-las. Infelizmente, outro inimigo está ali, um homem que usa os chicotes cortantes. Beck segura o primeiro golpe com a mão, mas vendo que irá ser ferido, pega Travis e decide ir embora por enquanto. Eles vão no Jeep e Travis diz que o que o pai dele estiver pagando para Beck, ele pagaria muito mais, porém Beck não aceita. Então Travis faz o carro perder o controle e sair da estrada caindo em um penhasco. Os dois saem do carro e rolam montanha abaixo, se chocando contra as árvores e por fim acabam caindo nas águas de uma cachoeira. E por muito pouco não são mortos pelo carro que cai sobre eles. Quando saem da água, Travis pega as chaves e abre as algemas, mas ele não escapa fácil de Beck. Ele tenta lutar contra Beck, mas leva alguns socos e é dominado. Travis fala sobre que busca um tesouro de valor imensurável, porém isso não atrai Beck e logo eles iniciam sua volta. Enquanto isso, Hatcher chega ao local da queda do carro e, mesmo não sabendo se os dois estão vivos, fala para seus homens irem atrás dos 2 fugitivos que queriam roubá-lo. Beck e Travis caminham pela floresta, e em certo lugar, Travis pede para urinar. Beck, se descuidando, acaba pisando em uma armadilha e fica preso nela. As chaves das algemas junto com o diário de Beck caem. Travis se solta e começa a zoar com a cara de Beck lendo o diário dele, descobrindo que ele gosta de cozinhar, porém também é pego em uma armadilha. Eles tentam se balançar e se agarrar nas árvores, contudo macacos selvagens se aproximam e começam a atacá-los. De repente, tiros são disparados e assustam os animais. São vários homens armados, mas não os de Hatcher. Eles tiram os 2 dali só para os prenderem no acampamento deles. O pequeno líder deles questiona se eles trabalham para Hatcher. Travis fala que ele não, mas que Beck sim. Então faz a cabeça dos rebeldes falando que Beck é o cara mau e que quer lutar contra eles. O líder, entendendo Travis, liberta o grande Beck para que ele lute contra ele. Beck insiste dizendo que não quer lutar contra eles, mas os baixinhos começam a atacá-lo. O líder, bastante fera nas artes marciais, ataca com grande velocidade, deixando Beck sem reação de defesa, e junto com seus companheiros lhe dão uma sequência brutal de golpes ferozes. E pendurados em cordas nas árvores, atacam Beck e o arrastam para o alto, em seguida o soltando e deixam cair sobre os galhos das árvores. Beck se levanta e, agora sendo atacado por machados, inicia o contra-ataque. Ele enfim consegue reagir bem e vai derrubando os homens um a um. Depois de jogar o líder longe, vai golpeando ferozmente os outros usando toras de madeira. Ele depois facilmente agarra o pequeno líder e diz que não é seu inimigo. Contudo, acaba recebendo outro ataque em cheio na cara com um pedaço de madeira. Nesse momento, felizmente, Mariana, que na verdade é a líder deles, chega e acaba com aquela luta. Na verdade, eles são os rebeldes contra a tirania de Hatcher. Travis fica surpreso ao saber quem realmente é sua amiga. Mais tarde à noite, eles estão acampados juntos com os rebeldes e Beck pergunta a ela por que faz isso. Mariana responde que é pela miséria paga por Hatcher e por serem tratados como escravos. Ela fala que estão unindo forças para acabar com a soberania de Hatcher naquele lugar que na verdade é do povo. Em seguida, o pequeno líder oferece seu colar para Beck, pois o considera como um grande guerreiro. Beck se prepara para voltar para a pista de pouso junto com Travis. Contudo, inimigos se aproximam e começam a atirar. Os rebeldes fogem pela floresta, porém Travis, Mariana e Beck entram em um pequeno barco para fugirem. E o pequeno chefe fica para trás para dar uma chance de eles escaparem, infelizmente sendo morto por Hatcher. Ao amanhecer, os 3 ainda navegam no rio. Logo, Mariana questiona Travis e diz que ele a levará a encontrar o El Gato del Diablo, pois isso trará a liberdade de seu povo das mãos de Hatcher. Travis fala que não fará isso sem um trato, então, furiosa pela perda que teve anteriormente, tenta atirar em Travis, mas Beck a impede. Enquanto isso, bem acima da encosta, os homens de Hatcher procuram pelo trio, que momentos depois se aproximam de uma montanha. Eles caminham mais um pouco e não demora muito, Travis fala que já chegaram, onde vemos que o local é uma cachoeira, então os 3 entram na água e mergulham. Eles atravessam a cortina de água e chegam a uma caverna, onde, acendendo um fósforo para ver melhor mais a fundo, sem querer, Travis faz um grande acúmulo de gás metano explodir, quase sendo atingidos pelas chamas. Os 3 depois disso continuam e chegam a uma passagem fechada por vários troncos de madeira, onde os mesmos seguram as rochas acima, que caso caíssem, o cofre que está logo à frente nunca será aberto. Travis percebe no chão gravuras de animais, e sabendo que se trata de um código, pensa um pouco e descobre qual imagem seguir. Enquanto Beck segura algumas madeiras para as rochas não caírem sobre eles, Travis e Mariana seguem a imagem do jaguar.
Chegando até o artefato, Travis o pega, se tratando de uma imagem esculpida em puro ouro. Eles ficam felizes, mas o teto começa a desabar, então rapidamente eles saem do lugar. Mais tarde, já de noite, os três observam a preciosidade que encontraram. E Mariana diz que com a venda da peça, o seu povo terá uma vida melhor. Ela oferece uma fruta para os dois e com muita fome eles comem sem reclamar. E enquanto conversam entre si, os dois começam a se sentirem lesados e vendo tudo se deformando. Logo em seguida desmaiando, pois foram dopados. Mariana, tomada pela ganância, deu uma fruta que causa paralisia dos músculos por algumas horas. Ela então pega o artefato e antes de sair diz que dará a Travis 10%. E a Beck fala onde deve ir para voltar para a pista de voo. Ao amanhecer, os dois já recuperados conseguem voltar para lá e Beck pede a Declan para decolarem antes de serem pegos por Hector. Contudo, Declan fala que não se preocupassem, pois o chefe já tem o que quer, devido ter encontrado Mariana. A raptou e tomou o tesouro dela. Para piorar, eles a maltratam em busca de informações. Beck, não se sentindo bem pela situação de Mariana, decide mudar os planos para ir à busca dela e o artefato. Travis diz que ele precisará de ajuda, então Beck permite que ele fique solto, mas antes o avisa que caso escapasse, não demoraria muito para que ele o encontrasse novamente. Enquanto isso, na cidade de Hatcher, ele é avisado que perderam contato com uma de suas guaritas. Beck aparece nas câmeras e fala com Hatcher, dizendo que não deseja lutar contra ele e seus homens. Então dá a ele duas opções. Opção A: deixar El Gato com Mariana livres e depois sair da cidade sem perguntas. Ou opção B: Beck terá que forçá-lo a isso. Isso faz Hatcher e seus homens rirem muito zombando de Beck, pois ele tem um exército para apoiá-lo. Percebendo isso, Beck tem a resposta e desliga as câmeras. Temendo o que tal homem pode fazer, Hatcher então manda que fechem a cidade, e seus soldados se posicionam bem armados para aguardarem o movimento de Beck. O tempo passa e quem entra na cidade é Declan, tocando uma gaita de fole. Aquilo atrai muitas vacas e bois, onde causam alvoroço e estragos na cidade no meio dos homens de Hatcher. Aproveitando isso, Beck se infiltra e começa a derrubar os soldados de Hatcher, onde ali perto Travis também se faz presente. Enquanto Beck facilmente enfrenta seus inimigos e os nocauteia, Travis vai levando uma surra de um homem, mas felizmente ele consegue se erguer e intimidar seu inimigo, o vencendo em seguida. Hatcher, observando a situação, pede para seu irmão ir para a pista de voo, levar o artefato e Mariana com ele. Travis tenta pegar uma arma, mas é alvo de vários tiros. Ele se esconde em um ônibus, mas o mesmo é metralhado. Beck, vendo aquilo acontecer com Travis, analisa a situação e os homens inimigos, não tendo outra escolha a não ser usar armas novamente. Ouvindo os gritos de Travis, Beck se levanta e inicia o tiroteio contra seus inimigos. Sem errar, ele finaliza muitos deles. E chegando até seu parceiro, ele o manda sair do ônibus, que logo em seguida explode, causando ainda mais destruição. Travis vê Mariana sendo levada, então pega um carro e o alcança antes de saírem. Ele os faz se chocarem contra uma caixa d'água, dando tempo só deles saírem antes de serem esmagados. Beck é cercado por atiradores que estão em cima do teto. Então ele, sendo muito forte, pula e destrói uma das colunas. Em seguida começa a destruir as outras bases, fazendo seus inimigos caírem. Contudo, ainda falta alguns deles, os que usam chicote. Beck é acertado algumas vezes e mesmo pegando uma arma, ele é facilmente desarmado. A luta continua e derrubando dois deles consegue finalizá-los, porém o último dá trabalho de ser vencido. Quando um atirador se prepara para atirar em Beck, Travis o salva eliminando o atirador. E pegando a arma de seu inimigo, Beck atira contra Hatcher e consegue desarmá-lo. Mariana em seguida chega e atira no braço de Hatcher. Logo após isso, a população da cidade se aproxima. Hatcher, furioso, então começa a falar que eles não eram nada antes dele chegar ali, e os chamam de ingratos. Hatcher, antes que possa atirar contra eles, é baleado algumas vezes, mas não morre. Por fim, ele aceita a opção A de Beck, e tenta ir embora, contudo não suportando os ferimentos, cai mais à frente no caminho e morre. Beck, após ajudar a libertar o povo, Mariana se aproxima e o agradece, e os dois lamentam não terem cumprido o trato feito um com o outro, pois acreditavam que Travis tinha fugido com o tesouro. Porém, Travis aparece e entrega a peça valiosa a Mariana, esperando ela cumprir o acordo e entregar a parte dele depois. Em seguida, ele segue com Beck de volta para casa. Dias depois, Beck leva Travis para casa e entrega-o para Billy. O mesmo lhe dá um tapa e diz que ele precisará ir para Chicago resolver um assunto, onde antes havia se envolvido com problemas lá. Billy acerta o trato com Beck, dizendo que agora estão quites, mas antes de sair, Beck oferece uma fruta a eles, a mesma que Mariana ofereceu para ele e Travis na floresta. Travis, entendendo o que Beck quer fazer, só observa. Logo a fruta começa a fazer efeito, deixando os homens alucinados e depois desmaiam. O filme então termina com Beck e Travis saindo da mansão de Billy e indo embora para seguirem novos caminhos.